Quando uma emergência de saúde fez a sul-africana Nathan Homburg e suas irmãs investigarem a história da família, décadas depois do fim do regime segregacionista do apartheid, eles descobriram um segredo guardado que fizeram com que questionassem sua própria identidade. Cidade do Cabo, na África do Sul, 29 de setembro de 1969, às 22 horas, a cidade é atingida por um terremoto estrondoso. Margaret Buirski está trabalhando como uma enfermeira de primeiros socorros no cinema Alhambra e finalmente seus conhecimentos médicos são necessários. Uma mulher caiu da varanda e Margaret está cuidando de seus ferimentos em meio ao caos. Um jovem passa pela cena, muito bêbado, e nota a enfermeira. Apesar de sua embriaguez, ele oferece dirigir as mulheres até o hospital. É o começo de um romance entre Margaret e Derek Homburg. Sempre dissemos que eles se conheceram durante um terremoto e a partir de então a tensão só cresceu, diz Nathan Homburg, 42, seu filho mais novo. Ele descreve sua mãe como uma figura. Ela se convence a trabalhar com qualquer coisa, e logo depois se desloja, diz ele. O casamento não foi feliz. Derek continuou a beber, e eles tinham pouco dinheiro. Margaret lidou com isso criando um mundo de fantasia, dizendo para as crianças que eles eram ricos demais para precisar de uma hipoteca, e que eles iam instalar um elevador dentro de casa. As crianças nunca souberam no que acreditar. Ela criava histórias, diz Nathan. Acho que é assim, em parte, como se lida com uma vida difícil. Você cria histórias na cabeça e nós crescemos ouvindo isso. As crianças Bernadette, Sharon e Nathan sabiam muito pouco sobre o passado de sua mãe e nunca conheceram sua família adotiva. Ela tinha sido adotada quando era bebê por uma família de judeus ortodoxos, que morreram quando ela era adolescente. O resto da família a renegou quando ela se casou com Derek, que não era judeu. Tivemos uma vida um pouco esquisita, crescendo, porque minha mãe era judia e meu pai não era, diz Nathan. Na Pesach, fazíamos jejum, sem poder comer nada. E, no meio disso, meu pai vinha para casa e trazia comida. Nathan tinha um relacionamento difícil com sua mãe e, quando seus pais se divorciaram em 1991, ele escolheu não ir morar com ela. Foi viver com seus avós paternos. 3 anos depois, quando Margaret estava morrendo por causa de um câncer de mama, ela fez um anúncio. Ela tinha uma irmã. Os filhos acharam que era mais uma história dentre as histórias que ela criava. A primeira coisa que fizeram foi pedir a certidão de nascimento de Margaret. Demorou vários meses, mas quando chegou, trouxe uma surpresa. Eles descobriram que a mãe de sua mãe se chamava Mary Madalena Francis, um nome que não poderia ser mais católico. E Nathan descobriu que sua mãe havia contado a verdade, no final das contas. Ela tinha uma irmã. Seu nome era Norma. Mas ela também morreu, por causa de um câncer no intestino em 2006. Mary e sua filha bebê Norma se mudaram para a casa da família de Alan. Mary havia perdido o emprego e seus pais não estavam mais vivos. Então ela se abrigou com seu irmão, o pai de Alan. Alan sabia que Mary tinha sido engravidada por seu chefe, um médico casado com filhos pequenos, mas ele sempre sentiu que a história não se encerrava ali. Ele se lembra de conversas abafadas atrás de portas fechadas. Para Nathan, foi decepcionante descobrir isso quando já era tarde demais, principalmente porque descobriu que sua tia Norma vivia bem do seu lado, no mesmo bairro que ele em Londres. Mary havia se mudado para o Reino Unido e casado. Agora, de posse de seu nome depois de casada, Nathan procurou pelo certificado de morte de Mary e Norma. Embora Mary Francis, a avó de Nathan, fosse registrada como europeia, ela tinha uma origem misturada. O pai de Mary, James Francis, era britânico, e sua mãe Cristina, era da Malásia, da ilha de Santa Helena. Mary era a mais nova de 6 filhos. Desde a chegada dos primeiros colonizadores, relacionamentos interraciais haviam ocorrido na África do Sul. Holandeses formaram famílias com mulheres locais, assim como com mulheres da Malásia ou de Santa Helena, algumas das quais haviam sido escravizadas.
O ato de proibição de casamentos interraciais proibia o casamento entre europeus e não europeus e virou lei em 8 de julho de 1949, um mês antes do nascimento das gêmeas. Os atos de registro de população e de imoralidade de 1950 foram além, proibindo relações sexuais entre pessoas de diferentes raças e obrigando todos a se registrarem como membro de uma de 3 classes: negro, africano, branco, europeu, de cor. Mais tarde, uma 4ª classificação foi adicionada: indiano. As classificações raciais eram comumente decididas com base em fotos ou observações sutis, incluindo o infame teste do lápis, em que um lápis era colocado no cabelo de alguém. Se a pessoa chacoalhasse e o lápis caísse, era classificada como branco. Mas se ficasse no cabelo, ela não era. É impossível saber como que a turbulência do apartheid influenciou Mary, mas é provável que tenha influenciado o que aconteceu com as crianças. Ela ficou com a gêmea que seria classificada como de cor e deu a gêmea que parecia branca. Ela pode não ter tido escolha, talvez a família judaica que adotou Margaret tenha rejeitado Norma porque eles não queriam uma criança que tivesse uma aparência diferente deles. Mas talvez eles só quisessem um filho, não 2. Se você era uma mulher de cor e tinha 2 filhas pequenas, uma das quais era branca, vejo como totalmente possível e bem provável que se você abrisse mão do bebê branco, você estaria fazendo isso por razões altruístas, ele diz. Classificações raciais geriam todos os aspectos da vida diária onde as pessoas poderiam viver, que transporte público usavam e quais escolas ou hospitais poderiam acessar. Naquela época, eu não podia andar na rua com minha irmã, não podia sentar no mesmo banco de parque com ela ou ir ao mesmo cinema, andar no mesmo ônibus, nada, ele diz. Então, nos anos 1950, os pais de Alan emigraram para o Reino Unido, e muitos membros da família de Francis seguiram a mesma trilha, incluindo, em 1956, Mary Frances e Norma, de 7 anos de idade. Mary conseguiu um emprego no sistema de transporte público de Londres, onde conheceu seu marido, um engenheiro. Mãe e filha permaneceram próximas, e moraram juntas a maior parte de suas vidas. Acredita-se que nos últimos anos de sua vida, Margaret tentou repetidamente entrar em contato com os membros de sua família biológica, mas ninguém respondeu. Roy Francis, outro primo que emigrou para o Canadá nos anos 1970, lembrasse de visitar um amigo da família na cidade do Cabo em 1985, que perguntou sobre a outra filha de Mary. Roy ficou surpreso com a pergunta. Nesses anos todos, ninguém da família Francis falou sobre outro filho na vida de Mary, diz Roy. Eu senti que era um grande segredo, então decidi não discutir isso com ninguém. Ele se lembra que, em 1992 ou 1993, sua prima Nora, que também vivia no Canadá, recebeu uma carta de uma mulher da cidade do Cabo que estava procurando por sua mãe biológica, Mary Frances. Ela escreveu dizendo que tinha câncer de mama terminal e queria fazer contato. Nora ficou assustada ao se dar conta que a data de nascimento da mulher era exatamente a mesma da de Norma. Mas quando ela perguntou para sua própria mãe, a irmã de Mary, sobre isso, sua mãe disse que a carta era de uma mulher louca. Norma nunca soube da história toda, de acordo com seu amigo próximo, Crispin Belcher, que cuidou dela quando ela teve câncer. Durante uma visita, Norma disse que uma vez atendeu o telefone no apartamento de sua mãe e ouviu uma mulher dizendo: "Acho que somos relacionadas." Era tudo que Norma sabia, diz Crispin. Ele se surpreendeu que Mary tenha agido dessa forma. Ela sempre pareceu ser uma pessoa alegre, mas pensando sobre o que sei agora, acho que era fachada, ele diz. Ele ficou esperançoso de encontrar parentes do outro lado da família e decidiu rastrear seu avô biológico, que empregou Mary Frances e a engravidou. Ele só sabia que seu nome era Joshua e ele era médico. Nora Frances, da parte canadense da família, lembrava-se bem do médico, e disse a Nathan que ele era judeu. Ela o via na cantina do Hospital Grottour, onde trabalhava como uma enfermeira.
sabíamos exatamente quem ele era, ela disse a Nathan. Acreditava-se que Joshua havia emigrado, mas Nathan não encontrou rastros dele por anos, apesar de escrever para hospitais no Reino Unido e no Canadá. Mary Frances tinha outra filha, Norma, a irmã gêmea de Margaret. Norma foi criada por Mary, que se mudou com ela para Londres. O pai biológico das gêmeas era um médico casado com sua própria família, Joshua. Apesar de não saber nada sobre a existência de Norma e Margaret, o filho do médico não se surpreendeu muito ao descobrir sobre as filhas ilegítimas do pai. Ele era, nas palavras do filho, um mulherengo. Ele disse a Nathan que seu pai tinha fortes laços com a comunidade médica judaica na cidade do Cabo, então era provável que ele tenha viabilizado a adoção de Margaret. A mulher de Joshua era britânica e eles se conheceram quando ele estudou medicina na Inglaterra. Ele levou ela de volta para a cidade do Cabo, onde abriu uma clínica em um edifício que pertencia à família Francis, além de trabalhar no Hospital Groucho. Como um médico não branco, ele ficou frustrado com as limitações impostas a ele por causa do apartheid. Não permitiam que ele operasse sem a supervisão de um cirurgião branco, e ele só poderia tratar pacientes com a mesma classificação racial. Para Josué e sua mulher, a última gota foi quando seus filhos não foram mais permitidos a frequentar a escola branca. Naquele momento, a família decidiu deixar o país. O médico teve uma carreira de êxito, mas nunca superou o fato do apartheid ter afetado sua vida. Seu filho contou a Nathan e ele não falava sobre suas origens. A comunidade das pessoas de cor da África do Sul não era muito orgulhosa da sua origem, causava vergonha ter ascendência misturada, diz Jolene Joshua, não relacionada a Joshua, que ajuda as pessoas a traçarem suas origens por meio de sua organização, Encontre Suas Origens. Associações depreciativas que ligavam a identidade de cor incluíam imoralidade, promiscuidade, ilegitimidade, propensão à criminalidade, abuso de drogas e álcool. Jolene diz que muitas das pessoas que lhe pedem ajuda não têm ideia de sua origem racial. Um de seus clientes não podia encontrar a certidão de nascimento de seu pai, que era britânico, mas acabou que ele não era britânico. Ele nunca encontrou um certificado de adoção de Margaret, então não está certo se ela se converteu completamente. Mas ainda assim ele se considera judeu. A irmã de Nathan, Bernadette, se pergunta se a forte conexão de sua mãe à identidade judaica tinha algo a ver com seu status como uma branca sob o sistema do apartheid. Eu suspeito, dadas as feridas que ela tinha, que ela sempre se sentiu excluída, ela diz. Ela definitivamente passava por branca, e passou, mas imagina passar a vida toda nessa linha tênue. Ela suspeita que a não branquitude da mãe era aparente para os outros membros da família. Seu avô, que tinha visões políticas nacionalistas, não se dava bem com Margaret. De qualquer forma, os filhos de Margaret cresceram com as vantagens de serem brancos sob o apartheid, algo de que Bernadette, que ficou politicamente consciente quando era uma adolescente nos anos 1980, é bastante ciente. Embora meus pais eram da classe trabalhadora, os enormes privilégios que tivemos por sermos considerados brancos foi impressionante, ela diz. O fato de que eu fui para a universidade tendo notas medíocres, e ainda ganhei uma bolsa, foi porque eu era branca, e por nenhum outro motivo além disso. Bernadette se recuperou do câncer que começou essa jornada toda. E, embora tenham descoberto um histórico de câncer na família, qualquer alerta sobre isso foi ofuscado pelo interesse nos novos parentes.